E ontem na Assembleia nós tivemos então a aprovação, a votação das mensagens do Executivo, do decreto governamental que estabeleceu regras de circulação de pessoas em todo o Piauí, Elivaldo. Nádia, foi uma sessão histórica. Um plenário virtual, a Casa decidiu aprovar matérias referentes a mensagens do governo que tramitavam com a necessidade de decisão urgente. Foram três matérias. Duas destaco aqui que dizem respeito diretamente à prevenção ao coronavírus. Uma medida fiscal que reduz as alíquotas de ICMS sobre produtos que estão relacionados à prevenção, como máscaras, luvas e o álcool em gel, a redução da alíquota do ICMS como forma de facilitar a oferta dos produtos para a população. E a outra matéria diz respeito ao decreto de calamidade na saúde, decretada pelo governador Wellington Dias na quinta-feira da semana passada e que já está em vigor, mas precisava desse amparo legal e passar pela Assembleia Legislativa. E nesse esforço dos parlamentares, essas matérias foram aprovadas ontem nas comissões técnicas e também no plenário virtual montado pela Assembleia Legislativa. O líder do governo na Assembleia, o deputado Francisco Costa, gravou um vídeo para nós, onde ele explicou a importância dessas medidas ratificadas ontem pelos deputados estaduais. A Assembleia Legislativa teve a oportunidade de iniciar os seus trabalhos no formato remoto, onde através de uma conferência, sendo que os seus deputados estavam cada um em seu domicílio, pudemos fazer essa discussão maior sobre temas importantes, que tratam inclusive dessa situação da pandemia que vivenciamos hoje, a dificuldade que passa o mundo, passa o Brasil, as cidades piauienses. E pensando nisso, tivemos que buscar uma solução para que os trabalhos da casa também não parassem. E aí fizemos a discussão de várias matérias, dentre elas uma que reduz o ICMS para os insumos vinculados ao combate ao coronavírus, o álcool em gel, o álcool líquido a 70%, máscara, luvas, bem como também matérias importantes que já vinham sendo discutidas naquela casa, que cria o auxílio alimentação para os servidores públicos. Da mesma forma como a Assembleia hoje reconheceu o estado de calamidade que passa o estado do Piauí através de um decreto legislativo de minha autoria, foi aprovado reconhecendo o decreto de calamidade emitido pelo governador Wellington Dias. Elivaldo, com a aprovação dessas medidas, já entrando em vigor, essas empresas já podem ter esse incentivo, porque agora ninguém pode perder mais tempo com nada. É verdade, Nádia, as empresas já podem. A lei já deve ser sancionada hoje pelo governador Wellington Dias e já está em vigor. Ou seja, as aquisições, geralmente fora do estado, desses insumos, já estão sendo feitas, já devem ser feitas a partir de hoje, com essa redução de alíquota. Com isso, os estoques poderão ser reforçados aqui no estado do Piauí e, consequentemente, ofertada à população em preços normais de mercado, sem especulação para prejudicar ainda mais o bolso dos consumidores que precisam desses insumos. Com relação ao decreto de calamidade pública, Nádia, já está em vigor, inclusive já estão sendo adotados outros decretos amparados nesse maior de calamidade para apertar as medidas restritivas, como, por exemplo, o fechamento do comércio, limitações de entrada de transportes coletivos no estado, que infelizmente ainda tem sido desobedecida, mas dá um amparo para que o poder público possa se utilizar, inclusive, de força policial para fazer valer essas medidas restritivas. Pois é, Elivaldo, a força policial ela vai precisar ser usada em algum momento em várias situações, né? Só para ilustrar, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto, mas já antecipando aqui para você, ontem o prefeito Firmino Filho tirou a gratuidade do transporte coletivo para os idosos, porque foi verificado um número muito grande de idosos circulando ontem nos ônibus. Então, agora só circula se pagar. Pode ser que pagando eles não frequentem mais os ônibus. E lá no Rio Grande do Sul, você sabe o que está sendo feito? Os idosos que são encontrados na rua, sem motivo, sem justificativa para estarem circulando, recebem uma multa de R$400. Exatamente, uma multa pesada, né? R$400. Então, é para manter o pessoal em casa. Hoje o idoso vai sair de casa para a vacinação, com todas as medidas de segurança, vacinação contra a gripe, não é contra o corona, contra a gripe comum,
mas tem o drive-thru para funcionar, tem as UPAs também. Se for para pegar fila na UPA, pelo amor de Deus, evita a aglomeração, mantenha a distância. Ontem eu via muitas ideias criativas funcionando pelo Brasil, de pessoas marcando no chão a distância de 1,5 metro mínima para que as pessoas na fila ficassem longe uma das outras, porque os idosos não podem se arriscar desse jeito também, né? É verdade, Nádia. Inclusive, no interior do estado, algumas prefeituras já estão solicitando reforço policial. Foi o caso de Palmeirais. O prefeito Reginaldo Júnior solicitou e foi atendido com uma viatura e mais policiais exatamente para fazer uma espécie de ronda na cidade, a ronda do silêncio e do total isolamento familiar para que não haja nenhum tipo de movimentação, nem do comércio e nem mesmo de pessoas nas ruas lá de Palmeirais. E assim ocorre em vários municípios. Em Parnaíba, o decreto do prefeito Monsanta já está em vigor, mesmo antes de ser apreciado lá na Câmara Municipal, e impõe duras regras de restrições à circulação dos parnaibanos na zona urbana e também até mesmo em comunidades rurais onde há uma movimentação muito grande de pessoas. Por falar em prefeito Monsanta, ontem os sites nacionais davam destaque para o vídeo do prefeito Monsanta, né, que foi gravado quando ele dizia que bastava beber água de meia em meia hora para eliminar o vírus e não há comprovação científica. Os sites, inclusive, ouviram especialistas e isso entrou no noticiário nacional como uma informação equivocada. E ontem, Elivaldo, aconteceu uma videoconferência do presidente Jair Bolsonaro com os governadores do Nordeste. A gente vai ver aí a foto que ilustra esse encontro e temos também a definição de apoio do governo federal, de valores do governo federal que vão ser enviados para os estados do Nordeste nos próximos dias. O Elivaldo até separou esses valores para a gente, né, Elivaldo? É verdade, Nádia. Essa foi a videoconferência ou a reunião de governadores do Nordeste com o presidente Jair Bolsonaro e a equipe mais ligada ao coronavírus, a reunião mais produtiva, a que mais surtiu efeitos práticos, porque aliás, logo depois... com o presidente Bolsonaro já num tom, né? Totalmente diferente. Aí a relação foto, é outra, então, Nádia. Os governadores, cada um nos seus estados. O presidente disse, nós temos um inimigo em comum. Agora o momento é de todo mundo se juntar. Essa compreensão é fundamental, porque todos nós sabemos as diferenças que existem entre o presidente Bolsonaro e os governadores da região Nordeste. Vivem se batendo, não há a menor discordância. Mas, em nome desse inimigo comum, tanto o presidente como os governadores reduziram o discurso e foram em busca do entendimento. Entendimento que ontem foi traduzido, Nádia, em medidas importantes que podem resultar aí no combate efetivo aos efeitos do coronavírus. Que medidas são essas? Medidas financeiras, socorro da União para estados e municípios, nos seguintes números que você acompanha aí. Foram 85,8 bilhões de reais o total do socorro da União para estados e municípios. Assim divididos, 8 bilhões para a saúde, ou seja, recursos injetados diretos no Sistema Único de Saúde, o SUS, 16 bilhões para recomposição dos fundos de participação dos estados e municípios. Esse fundo, Nádia, a gente tem acompanhado, tem caído drasticamente em função da crise econômica e não há impostos, não há o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto de Renda, uma arrecadação baixa e que repercute na formação tanto do FPM como do FPE. 2 bilhões para ações de assistência social. Ainda há 40 bilhões para operações de crédito, liberando estados ou permitindo condições para que estados possam trabalhar operações de crédito, por exemplo, na rede privada e também em bancos públicos, aí nesse limite de 40 bilhões de reais. 9,6 bilhões em renegociações de dívidas dos estados e municípios com bancos públicos e 12,7 bilhões de suspensão de dívidas de estados e municípios com relação à União. Muitos estados e municípios, então nem se fala, Nádia, estão aí com a corda no pescoço em relação a dívidas com a União. Então há essa liberação nesse valor da União, o que sinaliza para uma situação, digamos assim, financeira, um pouco mais, um alento, digamos assim, para que os gestores possam trabalhar medidas eficazes de prevenção e de combate direto ao coronavírus. E hoje o presidente vai fazer outra videoconferência, agora com os governadores do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. E posteriormente,
claro, com os governadores da região norte do país também. E assim, ajustando todas essas medidas, é claro que os governadores ficaram satisfeitos. O governador Wellington Dias, inclusive, elogiou a política de saúde do presidente Bolsonaro, do governo federal. Nós vamos, depois do intervalo, voltar ainda com esse assunto, ouvindo o que disse o presidente Bolsonaro depois dessa videoconferência e também ouvindo o que disse o governador Wellington Dias. O Elivaldo segue aqui com a gente.